Fizeram aqui essas duas questõezinhas sossegadas de álgebra? É, sossegada. Nem só de questão difícil vive uma prova de matemática, né? Às vezes tem umas questões tranquilas. Essa aqui, por exemplo, a resposta, os números que podem ser são 0, 2 ou 6. Achou isso? E aqui a resposta é que o homem tinha, nesse ano, 54 anos. Olha, questão fácil, sempre tem umazinha ou outra, tá? Você tem que fazer com atenção, cuidado para não cair em pegadinha, confere a resposta se possível, né? E depois é só correr pro abraço. Vamos fazer essa primeira aqui. Ele fala que o número n é um número cujos três últimos algarismos são 2 e 5 e um outro algarismo aqui que você tem que descobrir. E ele quer que esse n aqui seja um quadrado perfeito. Então, vamos chamar isso aqui de k ao quadrado. É o quadrado de alguém. E aí ele quer saber quais são os valores possíveis que esse algarismo x pode ter. Bom, você já viu de cara que esse número n aí... Aliás, o número n não, o número original que foi elevado ao quadrado, ele é alguma coisa que termina com 5, né? Para você ter um número, elevar esse número ao quadrado e conseguir alguma coisa com o final 25, você tem que obrigatoriamente ter aqui um múltiplo de 5. Você nunca vai ter um número terminando com 3, por exemplo, e elevar ao quadrado e conseguir um final 5, né? A única maneira de você conseguir 5 aqui é tendo 5 aqui também. Por que isso? Isso aqui a gente pode até demonstrar. Você não precisaria demonstrar isso aqui na hora da prova, não? Mas é fácil demonstrar. Olha só. Eu tenho um número aqui, digamos que seja AB. 2 dígitos A e B. É claro que algebricamente, um número que tem dígitos A e B, por exemplo, 54, né? Ele é algebricamente equivalente a isso aqui, 10A mais B. É 10 vezes o dígito das dezenas mais o dígito das unidades. Agora, se esse A aqui não for um dígito, tá? Se ele for realmente um número, uma sequência de dígitos com um B aqui no final. B é o último algarismo e aqui é uma sequência de dígitos, tá? Vamos chamar essa sequência de dígitos aqui de M. Por exemplo, 125B. 125B, então o M seria 125. A gente pode escrever esse número, então, como este número M, que é formado por esses dígitos, vezes 10, porque você colocou ele aqui da dezena em diante, então equivale a ficar ele multiplicado por 10. Mais o B, que o B é o algarismo das unidades. Se você pegar um número desse tipo aqui e elevar ao quadrado, você vai ficar com o quadrado do primeiro, 100m2, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. Isso aqui vai dar 20m vezes B, mais o quadrado do segundo. No caso aqui, o B é um dígito, né? Equivale a um número de 0 a 9, mais o quadrado do segundo. Certo, agora, você quer que tenha alguma coisa terminando com 25. Veja bem que esta parcela aqui termina com 2 zeros, né? Porque é o quadrado de alguém multiplicado por 100. Então isso aqui termina com 2 zeros. Termina com 2 zeros. Portanto, essa parcela M que você tem aqui, ela não tem nenhuma influência nos últimos 2 dígitos. Já que termina com 2 zeros, né? Essa parcela não tem. E essa parcela que tem influência, depende do dígito que você tem aqui, tá? No caso, se você tiver aqui um dígito 5, se o B for igual a 5, o que vai acontecer? Você vai ter aqui 20 vezes M vezes 5. Você teria aqui 100 vezes M. Ou seja, vai acontecer a mesma coisa aqui.
essa parcela não vai ter influência nenhuma nos dois últimos algarismos, quer dizer, vai ser um múltiplo de 100, se o b for 5. E realmente, se o b for 5, você vai ter aqui 25. Ou seja, tem que ser realmente um número com final 5 para ficar elevado ao quadrado e dar isso aqui. Agora, sendo assim, esse número k que você está elevando ao quadrado, ele é alguma coisa assim, alguma coisa em um 5 no final. Ele quer saber quais são os dígitos possíveis para as centenas. Quais são os valores possíveis? Olha, tem um jeito trabalhoso de fazer isso aqui, mas é o jeito que você pensa menos. Você pegaria todas as possibilidades. Você pegaria, se for alguma coisa que termina com o final 05, ou 15, ou 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85 e 95. Você eleva esses números aqui ao quadrado. E aí, se a gente elevar todos esses números aqui ao quadrado, por que eu só elevei esses números ao quadrado? Por que eu não peguei outros algarismos aqui? É porque esses algarismos não vão ter efeito sobre esses últimos dígitos aqui, da unidade, dezena e centena. Eles vão afetar daqui da quarta casa em diante. Então a gente vê que o dígito das centenas, que é o x, só pode ser 2, 6, 2, 0, 0, 2, 6, 2 ou 0. Ou seja, só pode ser 0, 2 ou 6. Mas esse jeito aqui não é muito elegante não, né? Um jeito mais interessante da gente fazer isso. Eu vou pegar aqui um dígito A e um dígito 5. Eu estou pegando números menores do que 100. Se você tivesse um número maior do que 100, se tivesse centenas aqui para elevar ao quadrado, o resultado não ia afetar os dígitos da centena em diante. Por quê? Se você tivesse aqui dígitos de centena em diante, na hora de você elevar ao quadrado, por exemplo, 325, você podia escrever isso aqui como 300 mais 25. Ou seja, não importa quem você tenha das centenas em diante, você vai poder dizer que você tem aqui um certo número k vezes 100. Então você teria, na verdade, um número que seria da forma 100k mais esse xx aqui, que está representando os dois últimos dígitos, que é unidade e dezena. Quando você pegar esse número aqui e elevar ao quadrado, você vai ficar... Veja bem que esse xx aqui é uma coisa que termina com 5. Então, é múltiplo de 5. Você ficaria com isso aqui, ó. Isso aqui daria 10.000 vezes K2, mais 2 vezes 100K vai dar 200K, vezes esse xx, mais o xx ao quadrado. Agora observe que como esse xx aqui é alguma coisa que termina com 5, ele é múltiplo de 5. Vamos chamar de 5m, já que ele é múltiplo de 5. E aí esse 5 você multiplica por esse 200, você vai ficar com 1000k vezes 1m. Ou seja, você vai ter um múltiplo de 1000 aqui. Então essa parcela não vai afetar os dígitos da unidade, nem da dezena e nem da centena, porque ele é um múltiplo de 1000. Esse aqui também é múltiplo de 1000. Então, o único número que afeta os dígitos da unidade, dezena e centena desse resultado são esses aqui. Por isso que você só precisa raciocinar com números de 2 dígitos. Você não precisa pensar em números de 3 dígitos ou mais. Então, você tendo um número assim, você pode escrever ele como, algebricamente, ele vale 10 vezes esse dígito mais 5. Tá? Então, lembrando que esse A aqui é um dígito, quer dizer, ele vale de 0 até 9. Quando você elevar isso aqui ao quadrado, 10A mais 5. Quando você elevar isso aqui ao quadrado, você vai
você vai ver aparecendo lá no final o seu x25, e aí você vai ver quem é que o x pode ser. Ó, isso aqui vai ficar assim, quadrado do primeiro, 100 ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2 vezes 10a, vezes 5, mais o quadrado do segundo, que é 25. E aqui observe que você vai ter 2 vezes 10 vezes 5, e isso aqui vai dar 100. Então isso aqui vai ficar 100a ao quadrado, desse aqui. Aqui você vai ter 100a. E aqui você vai ter no final 25. Observe que essa parcela aqui termina com 2 zeros, né? Você pode colocar 100 em evidência, então você pode escrever essa parcela aqui como 100 que multiplica a ao quadrado mais a. E no final 25. Ou seja, o seu número n que o problema dá, que termina com x25, o 2 e o 5 vem daqui. E esse x vem daqui, ó. Isso aqui é o x. Porque aqui você está multiplicado por 100, quer dizer que é centena, né? Então o que você tem que fazer é ver os valores possíveis de a, o a varia de 0 a 9, e aí você vê qual é o último algarismo disso, e ver quais são os valores possíveis que esse x pode ter. Então fazendo assim, por exemplo, a igual a 0, a ao quadrado mais a vai dar 0. Então o x pode ser 0. Se você tiver a igual a 1, isso aqui vai ficar 1 ao quadrado mais 1. Então essa unidade x aqui seria 2. Se você tiver a igual a 3, você vai ter 3 ao quadrado 9, 9 mais 2, 12. 12, então olha aqui, o x seria esse 2. Se você tiver a igual a 4, você vai ter aqui 16, 16 mais 4, 20. Então, 0. O x pode ser 0. Se você tiver a igual a 5, você vai ter aqui 25 mais 5, 30. Então, você ainda está aqui no 0. Se você tiver igual a 6, você vai ter 36 mais 6, 42. Mais uma vez aparecendo 2, né? Se você tiver igual a 7, você vai ter 49 mais 7, 56. Então o x pode ser 6 também. O a igual a 8, você vai ter 64. 64 mais 8, 72. Mais uma vez aparece então 2 para o x. E a igual a 9, você vai ter 9 ao quadrado 81, 81 mais 9, 90. Então mais uma vez apareceu 0. Isso mostra que esse dígito x, ele só pode valer 0, 2, 0, 2, 6, 2, 0. Ou seja, 0, 2 ou 6. Somente esses 3 valores. Esse segundo problema aqui fala que o homem nasceu no século XVIII. Século XVIII. O século XVIII vai de quando até quando? É 1700 e pouco, né? Não é 1800 não. Lembra do século XX, que é 1900 e alguma coisa, tá? É uma unidade a menos. Então, aqui você tem século XVIII. Ele vai de 1700... até 1799. Na verdade, isso aqui tá um pouco errado, tá? Na verdade, o certo é de 1701 até 1800. Todo mundo faz isso aqui errado. O ano 00, ele pertence ao século anterior, tá? Há uns anos atrás a gente comemorou o ano 2000, que é a chegada do século 21, mas está errado. O ano 2000 é o último ano do século 20. Então, na verdade, o correto é isso aqui. Tá, então agora uma coisa começando com 1700 e pouco. Ele falou o seguinte: o homem nasceu nesse século e ele falou que no ano x ao quadrado tem que ser um inteiro, né? Você não vai falar o ano 1715
15,3? Não se usa. Você usa inteiro. Quantos anos ele tem? Ah, ele tem 41. Ele tem 40. Ninguém fala, tem 40,739. Né? Isso não se usa. Então, você considera x aqui um número inteiro. No enunciado falava isso aqui, de arredondamento, mas eu considerei óbvio, não coloquei. Então a gente tem que encontrar um quadrado perfeito nessa faixa de valores. Quadrados perfeitos. Ó, o quadrado perfeito mais próximo que eu vejo aí é o quadrado de 40. Ó, 40 ao quadrado dá 1.600. Mas não é ainda, é nessa faixa de anos aqui. Então, será que é o 41? 41 ao quadrado, quanto é que vai dar isso? 41 vezes 41. Isso vai dar 41. 14 vai 1. 16. Então, isso aqui vai dar 1.681. 1.681 não me interessa. Eu estou procurando um quadrado perfeito nessa faixa de valores, tá? Vamos ver o 42 aqui. 42 vezes 42. Então, isso aqui vai dar 84. Isso aqui vai dar o dobro disso, que é 168. 4, 16 vai 1, 1.764. Então, 42 ao quadrado é 1.764. Então, é isso aqui que o problema quis que você encontrasse. Ou seja, ele tinha 42 anos no ano de 1764 e realmente é um ano que está aqui no século XVIII, né? Ele quer saber qual era a sua idade em 1776. Olha, para chegar em 1776, aqui no caso, em relação a essa época aqui, ainda faltam 12 anos, né? 12 anos para chegar em 1776. Então, se você colocar mais 12 anos nessa idade aqui, você vai ter 54 anos, que era a idade do sujeito nesse ano aqui. Moleza, hein?